silêncio que precede o despertar, existe um mistério profundo. Algo tão real quanto invisível está sendo tocado. Imagine 3 crianças, pequenas e inocentes, paralisadas diante de uma visão que somente o infinito eterno poderia oferecer. Esse silêncio é o suspiro do que viveram, o alívio que experimentaram ao olhar para a misericórdia, e também para o que existe fora dela. Essa é a porta que hoje vamos abrir juntos. Mas antes de seguirmos por esse caminho intenso e revelador, permita que eu peça algo precioso. Se este conteúdo toca seu coração, se desperta em você a vontade de buscar sentido, de escutar o céu, por favor, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que tenha sede de verdade, ou talvez esteja longe do que é permanente. Cada gesto seu ajuda essa mensagem a chegar onde mais importa. Agora sim, vamos adentrar esse tema profundo, com a mente desperta e o coração firme, prontos para ouvir com coragem o que a Igreja, com toda a sabedoria, reconheceu e acolheu. Desde o início, o cristianismo sempre ensinou de forma clara e consistente: o inferno existe. Não como lenda, não como metáfora ou recurso literário, mas como realidade espiritual, real, eterno e nascido do livre-arbítrio que se volta contra Deus. O Catecismo da Igreja Católica, guiado pelas Escrituras e pela tradição, afirma com clareza: aqueles que morrem em estado de pecado mortal por sua inteira escolha estão destinados ao inferno, onde o fogo eterno se reserva aos réprobos. CF, CIC 10351037. E esse ensinamento não surgiu apenas por argumentação teológica. Ele também se fundamenta na experiência de quem viu, santos, místicos, videntes, que receberam visões reais do que há além dos véus do mundo. Eles não estavam atrás de notoriedade, não buscavam medo nem sensacionalismo. Vieram com um propósito claro: alertar, despertar, salvar. Uma das mais conhecidas é a visão de Fátima. No verão de 1917, 3 crianças em Portugal receberam uma revelação tão intensa que mudou o curso de suas vidas, e de muitos por seu testemunho. Lúcia, Francisco e Jacinta descreveram um inferno de fogo, um abismo de almas imersas em desespero, gemidos que pareciam atravessar a carne. A visão era tão poderosa que fizeram desenhos, guiaram explicações e viveram perseguições que jamais os desviaram da mensagem recebida. Em 2000, a Igreja autenticou oficialmente essa visão, reconhecendo-a como um dom divino que veio com um claro propósito: chamar a atenção de todos para a urgência da conversão. Santa Faustina Kowalska, a apóstola da Divina Misericórdia, também recebeu revelações devastadoras, mas cheias de propósito. Em seu diário, ela descreve diferentíssimos modos de sofrimento: almas enredadas em correntes de ódio, fogo que consome a esperança, isolamentos espirituais eternos e, talvez o mais chocante, a maioria das almas que estão no inferno não acreditava que ele existia. Um alerta gravado para nós: a negação não salva, afasta. Faustina foi clara: as vítimas do inferno não são apenas os que praticaram atos hediondos, mas também os que viveram na ilusão de que tudo seria perdoado sem necessidade de mudança. São João Bosco, Dom Bosco, outro nome luminário da Igreja, viveu sonhos proféticos sobre o inferno que tremiam, literalmente o chão da alma. Ele descreveu ruas largas, cheias de jovens que caminhavam distraídos, alheios ao perigo iminente de um precipício de fogo. Um alerta específico aos corações em formação: a tentação pode levar claramente ao caminho errado. E não era ameaça vazia, era amor urgente, intenso, solidário. Santa Teresa d'Ávila, uma das doutoras da Igreja, teve uma experiência íntima com o perigo de perder o céu. Num momento de profunda oração, vislumbrou um buraco negro, sufocante, de onde saíam gritos de desespero. E foi um episódio tão real que a transformou completamente. Depois de atravessar essa visão, entregou-se com nova intensidade à graça divina, escolhendo a entrega total à misericórdia que acolhe.
Sua experiência dentro da tradição contemplativa revela que mais importante do que não errar é amar de verdade. Cada uma dessas experiências tem uma força, não para aterrorizar, mas para despertar. Nada nesses relatos foi destacado por medo ou negativismo. Ao contrário, o tom é urgente, consolador, claro. O céu é real e quer nos envolver. Mas o inferno, igualmente real, existe para lembrar que a liberdade humana tem consequências. Não como punição vazia, mas como a consequência de escolhas repetidas, de atitudes não transformadas, de corações endurecidos. E a Igreja reconheceu, oficialmente, cada uma dessas experiências. Elas não foram acolhidas como fantasia ou superstição. Foram examinadas com cuidado teológico, pastoral e espiritual. E depois disso, aprovadas. São reconhecidas. Portanto, têm valor para nós. Não como curiosidade, mas como alerta amoroso. Elas nos dizem que ainda há tempo. Que a porta permanece aberta. O inferno é real, mas só para quem o escolhe. E enquanto vivemos, enquanto respiramos, enquanto temos decisão, a misericórdia é maior que qualquer falha. O grito dessas visões é esse: converta-se, reergue-se, volte-se para a luz. E mesmo que alguém tenha se afastado há anos, vivido no erro ou ignorado esses alertas, ainda há caminho. A graça reconcilia, o arrependimento transforma. A mudança de coração tem poder para libertar. O que essas visões revelam é uma verdade espiritual essencial. A tragédia do inferno não é a eternidade. É permanecer longe do amor infinito que sustenta tudo. A salvação não é um convencimento racional. É um momento em que o coração escolhe abrir-se ao amor. E a porta está entreaberta agora. Agora sentimos o peso do aviso urgente. Vimos que o inferno não é invenção, é realidade espiritual. Vimos quem viu e vive para contar. Vimos que a reação não é medo vazio, é conversão. Depois de entender que o inferno não é lenda, mas realidade que pode ser contemplada em visões reconhecidas, vamos mergulhar em 2 episódios marcantes que despertaram corações e aqueceram almas com a urgência da conversão. Fátima foi o primeiro choque espiritual do século XX. Lúcia, Francisco e Jacinta contemplaram um inferno de chamas, desesperos e gemidos tão profundos que parecia tocar suas pequenas espinhas. As crianças entenderam que ninguém estava imune e guardaram o silêncio até serem chamadas pela Virgem, que explicou que aquelas almas chegaram ali por falta de oração e reparação. A visão não foi para assustar por assustar, mas para despertar a humanidade adormecida. E a Igreja estudou aquele testemunho com rigor antes de aprovar a autenticidade do fenômeno. Essa mensagem tem ecos até hoje. Rezem muito, rezem o rosário, porque a oração simples, contínua e de coração aberto tem poder de afastar almas da condenação. E no horizonte espiritual dessa visão, o pedido era claro: convertei-vos, não com medo, mas com amor. Em seguida, voltamos nosso olhar para a vida de Santa Faustina Kowalska, mística polonesa cuja missão foi anunciada como a apóstola da Divina Misericórdia. No silêncio do convento, ela teve visões impactantes. Viu almas presas em correntes, almas consumidas por ódio, por orgulho, por cegueira espiritual. E ouviu que muitas almas ali estavam, não por terem sido cruéis, mas por surgirem na ilusão de que Deus seria complacente sem mudança real. No Diário de Santa Faustina, ela escreveu frases que cortam a alma até hoje. Várias almas ignoram a existência do inferno. Em muitas das visões, vi almas que viviam no mundo escondendo suas misérias espirituais. Essas palavras não querem nos punir, querem despertar nosso coração para a realidade espiritual que nos rodeia. O que essas experiências têm em comum? Não são aviso de vingança, são clamor de misericórdia. O inferno é real, mas Deus deu a nós a humildade da oração, a força do arrependimento e a possibilidade da reconciliação. A mensagem, então, não é fuja do inferno, mas aceite a vida. Vida em Deus, vida em amor, vida em eternidade. Esses testemunhos chegaram até nós por pessoas de fé, profundas e corajosas. Pessoas que escolheram obedecer ao chamado, mesmo diante de um anúncio avassalador.
E a igreja, com sua responsabilidade pastoral, tornou-os públicos com clareza. São para todos. Não são apenas relatos de devotos. São advertências para a humanidade. A sabedoria desses eventos é tão profunda porque rompe com o comodismo religioso. Vivemos tempos onde muitos acreditam que o céu é automático, que basta nascer num lar religioso, que a salvação vem por padrão. Mas as visões de Fátima e Faustina, e de tantos outros, mostram o contrário. Somos livres, e livres somos chamados a amar livremente, ou a recusar. A liberdade humana, neste contexto, é tremenda responsabilidade. O dia a dia mostra isso com força. Pequenas decisões colorem eternidades. Ao perceber a gravidade do que vislumbraram as crianças de Fátima ou a Santa Polonesa, entendemos que o Deus que ama escolheu revelar a existência do inferno não para nos aterrorizar, mas para resgatar. Para resgatar sonhos, vidas, corações. Ele permitiu visões duras, porque a misericórdia que pulsa no mundo precisava ser somada à verdade. E para trazer verdade sem manipular corações, ele escolheu esses testemunhos. E agora, diante dessas histórias, temos diante de nós um convite corajoso. Nossa história ainda está sendo escrita. Não importam as falhas, os medos, os barulhos. O inferno foi mostrado, mas o céu continua a chamar. A porta continua aberta. E você que acompanha essa mensagem está sendo contemplado por essa realidade. Existe luz, mas também existe sombra absoluta. Para muitos, talvez o contraste seja perturbador, mas só separado. Para quem se encaixa na proposta da doçura divina, a luz permanece mais forte. E com ela, a força de mudar, a força de redirecionar, a força de amar hoje. Que essas duas histórias permaneçam em seu coração. Não como lamentos, mas como alerta. Não como medo, mas como graça. Você foi chamado para viver consciente, para escolher a misericórdia, para clamar por ela, para respirar essa esperança, mesmo diante da crueza da experiência do inferno. Se há algo que ecoa de Fátima e de Faustina, é isso. Há tempo, há oportunidade, há amor. Entrar no mundo de quem viu o inferno não é convidar ao medo. É ousar olhar para a liberdade que Deus nos deu de escolher. Após Fátima e Faustina, há outro testemunho que ressoa de forma poderosa. O de São João Bosco, ou Dom Bosco, um padre que dedicou sua vida a educar jovens e exortá-los ao bem. Dom Bosco teve sonhos repetidos, visões que o assustavam pela clareza do que viu. Ele narrava ruas largas, margens confortáveis, caminhos iluminados que pareciam convidar ao prazer e ao sucesso fácil. Jovens desciam ali, atraídos, até se aproximarem de um precipício, um abismo incandescente. As vozes felizes que escapavam dos seus lábios tornavam o caminho mais suave, até que não havia retorno. O fogo começava a subir e os rostos se contorciam em desespero. O impacto foi tão forte que Dom Bosco desenvolveu um profundo empenho em construir casas, escolas, projetos de acolhimento para manter os jovens longe daquela trilha falsa. Sua obra inteira foi motivada por uma visão de amor. A urgência de desviar quem poderia se perder, mesmo que ainda não percebesse o perigo. Dom Bosco não buscava medo, ele buscava salvação. E essa motivação foi reconhecida pela Igreja como legítima e inspiradora. Porque a visão do inferno não foi registrada para criar terror, mas para cuidar. Cuidar dos jovens, cuidar de todos que se aproximam da escolha fácil sem perceber a gravidade. Passar dessas visões ao testemunho de Santa Teresa d'Ávila faz a transição entre a ação social de Dom Bosco e a profundidade mística. Ela sabia que o inferno não era apenas um lugar de fogo, mas também de ausência. A ausência de Deus. E isso é pior que qualquer inferno material, porque o vazio eterno não tem brilho. E ela sentiu isso com clareza. Santa Teresa contemplou em oração um abismo sufocante, cercado por roque por onde vozes pediam por misericórdia em vão, mas não eram ouvidas. A visão não era distante, era como se ela estivesse naquela borda, contemplando um futuro sem eternidade, sem compaixão, sem fim. A partir dali, Teresa entendeu que a busca pela união com Deus não era hipótese, era necessidade. Ela intensificou sua entrega,
sua disciplina espiritual e sua oração, porque viu com clareza que a alma que se fecha a Deus se isola para sempre, e isso é o verdadeiro inferno. Esses testemunhos, de Dom Bosco na ação, de Teresa na oração, se complementam. Um cuida do caminho do jovem, outro mergulha no labirinto da alma. Ambos nos desafiam. O que você faz para não se aproximar do abismo? O que faz para não morar na sombra da ausência? E há mais um testemunho importante. Santa Faustina, que vimos na parte anterior, teve um efeito multiplicador. Mas ela não ficou apenas no visível. Ela ouviu que o inferno era real, mas que Deus é Senhor da misericórdia. Em suas visões, ela também ouviu palavras que afirmavam: ofereçam a Deus a misericórdia que recebam em abundância. Um chamado para que todos reconheçam isso e alcem a mão a quem se perdeu. Não é apenas advertência, é convite. Um convite para entrar na graça. Um convite para transformar o que poderia ser tristeza em alegria. Mas estamos prontos para responder a esse convite? Para lotar o abrigo divino com oração? Para erguer pontes de reconciliação? Para amar com propósito? O inferno existe, mas mais forte é quem entende que a história não acaba ali. Quem ouviu o chamado, quem se reconheceu frágil, quem aceitou o cúmplice misericórdia de Deus. Esse é quem vive melhor, ama melhor e escolhe bem. A igreja, ao aprovar essas visões, foi clara. Elas não são mero folclore espiritual. Elas são faróis, sinais para nos alertar, sim, mas acima de tudo, para nos despertar para a graça que nos aguarda. As portas do inferno não podem vencer quem caminha na luz, mas podem enganar quem está distraído. E estamos distraídos demais, não acha? No barulho do dia a dia, na ansiedade, na pressa, na sensação de que tudo será perdoado sem entrega. Mas essas visões vêm como um chamado forte. Viva com propósito, reze com compromisso, ame com coragem, escolha a eternidade com atenção. Porque as histórias de Dom Bosco, de Santa Teresa, de Santa Faustina, mostram o coração de Deus que ama, que avisa e que oferece a reconciliação antes que seja tarde. Sem manipular, sem julgar, sem violência, apenas com verdade e ternura. E agora que você viu o quanto essas experiências podem tocar fundo, podemos seguir adiante, explorando outras visões reconhecidas. Depois de Balcões com Dom Bosco, mergulhamos ainda mais fundo no coração da alma, guiados por Santa Teresa d'Ávila, uma luz mística que entendeu, com clareza dolorida, o que significa perder-se. A visão que ela teve não era apenas de fogo, era de uma solidão infinita, um eco que não se devolve, uma ausência que consome. Imagine um buraco sem fundo, rodeado por escuridão sem compaixão, e rostos gritando ao longe, sem que ninguém os ouça. Essa foi a imagem que despertou nela, não apenas o medo, mas uma compaixão ardente por todas as almas que pudessem cair no silêncio eterno. Santa Teresa usou essa experiência para redescobrir a ternura de Deus. Ela entendeu que a infinita bondade do Pai não busca punir, busca resgatar. E por isso entregou toda a sua vida a ensinar que a oração profunda, o silêncio espiritual e a humildade não são caminhos teóricos, mas trilhas reais que nos afastam desse abismo interior. Seu testemunho é o lembrete eterno de que o inferno é a ausência de Deus e que somente com Ele podemos nos manter no caminho da luz. Não basta agir bem, é preciso amar. Amar com o coração despido de desculpas. Amar com tramitação de entrega verdadeira. Ao lado de Teresa, encontramos outro exemplo vibrante. Santa Catarina de Siena, doutora da Igreja e alma orante incansável. Embora não tenha descrito visões explícitas de inferno, ela sentia em seu corpo os sofrimentos das almas que se afastavam. Tinha vislumbres da dor que o pecado causa, não como castigo, mas como separação. Um vazio que nem mesmo o diabo pode preencher. E isso a empurrou a uma missão: orar, interceder, reconciliar. Sua vida foi um testemunho de que a cura vem da presença de Deus e que impedir o inferno começa com misericórdia viva aqui. E se Teresa sentiu o silêncio agourento e Catarina sentiu a dor dos distantes, São Paulo da Cruz trouxe uma visão mais comunitária. Ele via o purgatório como uma forma de inferno temporário, onde muitas almas esperavam,
caladas, pela oração dos vivos. Embora não descrevesse o inferno em visão pessoal, Paulo da Cruz ajudou a igreja a entender que nossa missão não é apenas evitar o inferno para nós mesmos. É não deixar ninguém solitário na travessia, porque a comunhão dos santos é real e a solidariedade espiritual pode resgatar da sombra. Todas essas experiências, Dom Bosco com o abismo largo, Teresa com o silêncio grito, Santa Catarina com a dor íntima, Paulo da Cruz com a intercessão solidária, formam um mosaico de esperança. Eles nos ensinam que o inferno é real, mas que a graça é maior. Que o chamado não se faz apenas com medo, mas com amor. E aqui está a chave que une tudo isso. Cada visão aprovada pela igreja aponta para o mesmo convite. Não fuja do inferno por temor. Corra para o amor de Deus por esperança. Porque quem corre para o amor e não para o medo, chega com alegria. Vivemos tempos de distração, onde o barulho é maior que o chamado. Mas essas vozes do passado ainda falam, ainda tocam, ainda contam. Viva consciente, reze sem desculpas, perdoe com coragem, ame com intensidade, reconheça que a eternidade se decide no cotidiano. À medida que avançamos pelas experiências desses santos e videntes, torna-se inevitável perceber que há um fio comum que costura todas essas visões, o amor que deseja salvar. E é exatamente aqui que se destaca a experiência de Santa Teresa d'Ávila, que viu, sentiu e, acima de tudo, transformou sua vida a partir de uma visão infernal. Mas há mais. Muitas dessas visões não pararam em figuras canonizadas. Há também os testemunhos de almas simples, humildes, que foram ouvidas, estudadas e, em alguns casos, reconhecidas oficialmente. Um exemplo impactante é o das crianças de Garabandal, na Espanha. Ainda que não tenham recebido aprovação oficial como Fátima, suas experiências foram levadas a sério por teólogos e despertaram a mesma urgência: conversão. No entanto, a igreja é prudente. Não se precipita em validar o extraordinário. Examina com cuidado, com respeito à fé e à razão. Por isso, quando visões como as de Fátima, Dom Bosco, Santa Faustina ou Teresa d'Ávila são reconhecidas, não é para criar medo, é para confirmar a voz do céu. Essa prudência reforça a credibilidade. Quando a igreja diz, sim, isso é digno de fé, é porque investigou cada detalhe: vida da pessoa, frutos espirituais, fidelidade ao Evangelho. Nada sensacionalista, nada midiático, apenas o chamado de Deus ecoando por meio do simples. E talvez um dos pontos mais importantes dessas visões seja esse: o inferno não está cheio de grandes assassinos ou monstros cruéis, mas de almas que simplesmente disseram não. Não ao perdão, não à humildade, não ao amor. Porque, como disse Santa Faustina, a maior parte das almas que estão no inferno não acreditavam que ele existia. Essa afirmação não é um susto gratuito, é um espelho, porque hoje muitos vivem como se tudo fosse relativo, como se o mal fosse apenas uma opinião, como se a eternidade fosse uma metáfora. Mas não é. E essas visões, reconhecidas e meditadas, gritam com silêncio: desperte, ainda dá tempo. É por isso que essas visões tocam tanto. Elas revelam a realidade espiritual como ela é, sem romantização, sem filtro. Mostram que o mal não é uma ideia, é uma possibilidade, mas que o bem é mais forte, e que cada segundo de vida pode ser um passo em direção à salvação. Por mais assustadoras que possam parecer, essas visões não são janelas para o desespero, são convites à conversão. Deus não revela o inferno para nos afundar em medo, mas para nos resgatar do abismo. Cada visão reconhecida, cada testemunho acolhido pela igreja, carrega em si uma mensagem: acorda, ainda há tempo, muda a tua vida. É isso que vemos em cada aparição, em cada relato aprovado. Não há espetáculo, há clamor. E esse clamor sempre aponta para a misericórdia, porque apesar da dor descrita nas visões, o centro não é o sofrimento, é a salvação. O grito silencioso das almas que escolheram viver longe de Deus ressoa como uma advertência que também é esperança. Escolha diferente.
E aqui entra um aspecto fundamental que muitas vezes é esquecido. Essas visões não são apenas para os pecadores do mundo, elas são para todos, inclusive, e talvez principalmente, para os que acham que já estão seguros. Porque o maior perigo espiritual não é o pecado evidente, mas a presunção disfarçada de religiosidade. A ideia de que comigo está tudo certo. Santa Faustina, após ver o inferno, não ficou paralisada. Pelo contrário, intensificou sua vida de oração, penitência e amor. Lúcia de Fátima tornou-se freira. Jacinta e Francisco viveram um fervor incomum, mesmo sendo crianças. Dom Bosco ampliou seu zelo pelos jovens. Santa Teresa se entregou com mais radicalidade. Essas visões não criaram trauma, despertaram santidade. Isso é algo que precisa ser dito. O inferno não é uma obsessão da igreja. Não é um tema central em cada homilia, nem o foco de sua missão. Mas é uma verdade que ela não pode omitir. Porque omitir a existência do inferno seria como negar a existência do livre-arbítrio. Seria como dizer que não há consequência para nossas escolhas. E isso é o que torna essas visões tão valiosas. Elas colocam luz no que preferimos manter nas sombras. Elas mostram que há mais em jogo do que conforto terreno. Que a vida não é apenas uma sequência de decisões pessoais, mas um preparo para o eterno. Elas também nos ajudam a entender melhor o mistério da justiça de Deus. Porque muitas vezes pensamos que Deus manda alguém para o inferno. Mas os santos que tiveram essas visões são unânimes. Não é Deus quem envia, é a própria alma que escolhe. Ela rejeita a luz, se apega ao egoísmo e não suporta a presença do amor absoluto. Então se afasta. E ali, a ausência de Deus se chama inferno. É um conceito profundo, espiritual e, ao mesmo tempo, extremamente prático. Porque mostra que o inferno começa aqui, quando decidimos viver sem Deus, sem perdão, sem verdade. E que, do mesmo modo, o céu também começa aqui, na escolha de amar, de servir, de seguir a voz da consciência. Essas visões, por mais duras que sejam, carregam uma beleza escondida. O fato de que Deus ainda fala, ainda alerta, ainda envia mensagens, ainda chama, e que Ele prefere prevenir do que punir, prefere advertir do que julgar, prefere salvar do que condenar. E quando meditamos sobre essas verdades, não como ameaças, mas como toques divinos, tudo muda. Porque percebemos que o inferno não é uma obsessão divina, é um lamento humano. É o eco de uma liberdade que se perdeu de si mesma. Por isso, acolher essas visões é mais do que acreditar em aparições. É decidir mudar, é deixar-se comover, é deixar o coração se ferir, para que possa ser curado. Ainda há tempo. Essa é a mensagem mais clara, mais urgente, mais viva que ecoa de cada visão, de cada revelação, de cada testemunho reconhecido. O inferno não é destino inevitável, é escolha. Mas enquanto há vida, há liberdade. E onde há liberdade, há possibilidade de retorno. Por isso as visões do inferno reconhecidas pela igreja nunca terminam em desespero. Terminam com convite. A porta da salvação está aberta. A graça ainda está sendo oferecida. Deus não desiste. Mesmo que a alma esteja cansada, perdida, endurecida, Ele continua chamando. Jesus disse: "Não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por mim." E essa é a chave que transforma todo medo em coragem. O céu está batalhando por você. As visões do inferno não são castigos, são resgates. Elas sacodem a alma para que ela desperte. Não para fugir por medo, mas para amar com verdade. E aqui, um ponto final que se torna início. A conversão não é um projeto impossível. Ela começa com um passo, um arrependimento, uma decisão, um sim, um coração que volta a bater por Deus. O caminho para evitar o inferno não é uma lista de regras. É uma vida de amor autêntico. Amor a Deus, ao próximo, à verdade. Amor que perdoa, amor que reza, amor que se sacrifica. E quem ama com sinceridade, mesmo entre quedas, está no caminho da luz. Então, se essas palavras tocaram algo dentro de você, não ignore. Não trate como curiosidade, trate como chamado. Porque pode ser que esta seja a vez em que Deus decidiu te alcançar por dentro.
Não por medo, mas por amor. E se esse vídeo fez sentido para você, se provocou um despertar, por favor, retribua. Esses vídeos exigem horas de pesquisa, oração, escrita e produção. Você pode nos ajudar deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E mais do que isso, envie este conteúdo para alguém que você ama. Pode ser que uma alma se salve apenas por ouvir o que você ouviu. Não há nada mais urgente do que a eternidade. E ninguém está sozinho nessa busca. Porque até o último segundo, Deus ainda está lutando por você. Escolha a luz, escolha a graça, escolha o céu, hoje, agora, enquanto ainda há tempo.